Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. As organizações, como as conhecemos, sejam elas públicas ou privadas, surgiram há mais ou menos 2 séculos e foram responsáveis pelo extraordinário progresso da humanidade em vários sentidos. Na conta delas estão também muitos dos problemas que enfrentamos hoje. Você pode ser a favor ou contra elas, estar na base ou no topo da pirâmide dentro de uma empresa, mas há de concordar que estamos vivendo um momento de grande mudança na forma como criamos e conduzimos as organizações. Será que é possível projetar um novo modelo organizacional que torne o trabalho mais produtivo, gratificante e pleno de significado? Será possível criarmos escolas, hospitais, instituições e negócios onde as aptidões, as vocações e a satisfação de cada um de nós possam surgir e se fortalecer? Uau! No programa de hoje nós vamos falar da reinvenção das organizações com Sérgio Sampaio, mestre em Administração Pública e Governo pela FGV e consultor em Desenvolvimento Organizacional e Planejamento. Vamos falar também com a Isabel Sobral, sócia-diretora da agência Future Brand São Paulo, com passagem por diversas agências. De nomes complicados, obviamente, porque a agência nunca tem nome fácil, né, Isabel? Obrigada. Sérgio, a começar por você. A gente já vem lendo, ouvindo falar de reinvenção organizacional, até por conta de uma busca por maior sustentabilidade. Agora, como é que isso se traduz hoje? Primeiro, o que envolve essa reinvenção? Bom, boa tarde. Acho que a primeira questão envolve a gente conseguir declarar o quanto os modelos vigentes não estão mais nos atendendo. O que a gente vai colocar no lugar, eu acho que está no gerúndio mesmo. Por isso que eu reinventando as organizações. Cada experiência, cada pessoa que está vivendo um processo de reinventar a sua organização está tentando descobrir outros formatos da gente colaborar, trabalhar juntos, encontrar propósito, alinhar propósito individual com propósito organizacional. E isso é um processo que acho que não termina nunca. A gente está num momento bem especial de questionar os modelos tradicionais, mas acho que passa, antes de mais nada, a gente dizer que o modelo tradicional, completamente hierárquico, de mando e controle das pessoas como peça de uma engrenagem de uma organização, como se ela fosse uma máquina, acho que principalmente jovens que estão entrando hoje no mercado não conseguem nem se ver muito nesse tipo de organização. Então, acho que a gente está sendo convidado a rever a forma como a gente trabalha. É interessante porque a gente sempre ouve que as crianças são o futuro e eles vão mudar aquela coisa. Pouco se consegue, de fato, ver essas mudanças na trajetória efetivas, marcantes. Você tem lá alguns momentos históricos. Agora, eu acho interessante como essa geração realmente está mudando de uma forma muito ampla a nossa forma de trabalho, né? A gente fala muito dos millennials como os causadores disso e eles vêm com... Ela já está rindo? Já estamos rindo. Larga os millennials, é muito mais... Os millennials. Os malditos millennials, não, tadinha. Como é que é o que eles vivem, como eles comem, como eles dormem? Do que se alimentam. Do que se alimentam, aquela coisa interessante. Agora, para você, Isabel, eu queria saber um pouquinho da sua carreira, porque eu entendo que, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de como você vem implantando isso na agência, como é que vocês vêm fazendo essas alterações, mas eu queria entender um pouquinho da sua carreira, que te trouxe até aqui. Então, bom, eu fiz uma carreira de design. Sou designer, formada em publicidade, tive meu escritório bastante tempo. Chegou um momento que eu questionei a minha carreira e quis trabalhar numa grande empresa de branding, né? A Future Brand é uma das maiores do mundo. E lá encontrei um ambiente assim bem diferente, assim. Acho que já estou lá há quase 10 anos e desde que eu entrei lá ele já era um ambiente que sempre questionava o modo como as empresas da nossa área trabalhavam, assim, né? A gente já tinha algumas coisas mais disruptivas. Mas era tudo um pouco na base, assim, da informalidade, talvez. Estamos achando que isso é legal, acho que isso é diferente. E mesmo ainda assim tendo uma coisa mais disruptiva, é uma empresa tradicional, com CEO, diretores, hierarquia normal, é uma multinacional, então também não é a gente que define, né, por base como que ela seria. Mas há uns 3 anos a gente começou a se questionar um pouco esse modelo, assim, né? Eu acho que muito também movido por... Os milênios empurram mesmo a gente a se questionar. Muitas coisas que foram aparecendo, né? Todo esse movimento da reinventando as organizações, isso tudo começou a ser muito falado e a gente teve algumas pessoas dentro da organização que começaram a provocar muito esse tema, assim. Eu diria que começou a vir uma força de baixo para cima,
a gente começou a estudar benchmarks, a ver um pouco o que é isso, né? O que é essa holocracia, uns termos também difíceis que começaram a aparecer. E a gente começou a tentar fazer uma coisa achando que era muito simples. Vamos lá, vamos tirar cargo de cartão de visita. Vamos... E chegou uma hora que a gente falou assim, calma, isso só vai funcionar se vier, na verdade, de cima para baixo. A cultura tem que... assim, na verdade, se os donos da empresa, né, os sócios, as pessoas não estiverem imbuídas daquele espírito, a coisa não vai acontecer, porque tem que ter um esforço bastante grande, assim, para você conseguir fazer isso. Eu queria tentar explicar um pouquinho, quer dizer, quais são os principais fatores, comportamentos que estão sendo alterados. Porque não quer dizer que tem que ser alterados, mas assim, que estão sendo alterados. E temos duas frentes aí, né? Temos as empresas particulares, né, iniciativa privada, que você pode, talvez, ter uma maior facilidade para implantar, se reinventar, né, de uma forma organizacional, mas você também tem o setor público, que dá para fazer isso também, Sérgio? A gente tem... eu trabalho muito com organizações não governamentais e com o setor público também. E acho que o tamanho da organização, o tamanho da máquina, torna mais complexo o desafio. Uma coisa é você reinventar uma organização de 20 pessoas, 100 pessoas. Outra coisa é reinventar a máquina do Estado. Navio, maior a manobra, né? Sem dúvida. É bem mais difícil. Então, no caso do Estado, por exemplo, acho que é mais complicado você reinventar o Estado inteiro a partir de algumas iniciativas, né? Isso, inclusive, vai tocar em legislação e Constituição. Mas dentro do Estado, conseguir fazer projetos disruptivos é uma possibilidade que acontece no Brasil, acontece fora do Brasil, algumas iniciativas interessantes de... por exemplo, empatia é uma palavra nova no glossário, né, das organizações. Corporativo, então, né? Do mundo corporativo. Então, você conseguir desenhar uma política pública com uma metodologia de design thinking, por exemplo, que coloca o... Bem-estar do funcionário. Não, no caso aqui, estou até falando do beneficiário de uma política pública, com a empatia. Claro, tá. Um desenho de você fazer um projeto realmente se colocando no lugar do beneficiário de uma política pública, já é bastante inovador para o desenho de políticas que costumava, ou costuma ainda, ser muito de gabinete, né? A gente achar que tem alguns iluminados que vão definir qual é o melhor caminho. E eu acho que uma das novidades das organizações é elas serem com o poder muito mais distribuído internamente, e você conseguir perceber a inteligência coletiva que está dentro do sistema. Sim. E sendo permeável aos ecossistemas nos quais essa organização está inserida. Vamos pôr na lousa, assim, tipo, tópicos, dá para a gente dar uma pincelada nisso? Porque até quem ainda não entende como isso funciona dentro da organização, a pessoa está trabalhando, está assistindo a gente, não sabe para onde que ela pode ir, ela não faz parte ainda desse mundo que está se redesenhando. O que ela pode visualizar aí? O que já vem acontecendo? Bom, eu vou trazer o que o Laloux traz no livro, né? A gente trouxe aqui o livro aqui, olha, deixa eu só mostrar para o cinegrafista. Reinventando as Organizações, Frédéric Laloux. O Laloux é um belga, ele é um consultor da McKinsey, que já passou por várias organizações e acho que a maior contribuição do Laloux nesse livro, que a Isabel também estava citando, é que ele mostra como a história das organizações, a gente está hoje convivendo com vários modelos de organização ao mesmo tempo. Se a gente pegar na história da humanidade como as organizações foram se organizando, demorou muitos anos para a gente sair de um bando nômade para depois ter gangues, máfias, depois ter a igreja, ter o Estado, depois empresas mais... Como são hoje, né? Como são hoje. Parte dos modelos. Mas a curva de evolução dos desenhos organizacionais, hoje, em 20 anos, tudo está muito mais rápido. Em 20 anos, hoje, a gente vê as organizações mais tradicionais zonas, como um exército, como a igreja, como o Estado, a empresas competitivas, como as startups e redes de colaboração, empresas completamente disruptivas. E o Laloux, no livro que ele vai pesquisar aí 12 organizações, ele... falando dos tópicos que você está me perguntando, ele identifica nessas organizações que ele vai ver o que elas estão fazendo de diferente, 3 grandes novidades dessas organizações. Uma delas, que já é um pé no peito, é a autogestão.
Então, é você não ter chefe, você não ter hierarquia, o que não significa não ter lideranças. Então, você possibilita a maior emergência. Todo mundo pode ser líder em papéis diferentes, em situações diferentes. Então, não significa horizontalidade ou todo mundo igual o tempo inteiro. Significa maior possibilidade e alternância de lideranças conforme a necessidade. De você poder criar a sua história, a sua carreira, e não assim ter um plano de carreira que alguém dá para você. Você cuida um pouco, vamos dizer, do seu destino, né? Assim, você vai fazer sua autogestão. Ninguém é exatamente uma coisa só, né? Assim, você não tem um papel. Eu sou designer, então eu não posso me envolver num outro tema. Você gosta daquilo, você vai atrás, você se interessa, você cria aquelas oportunidades para você. Eu acho que a autogestão, pelo menos da forma como a gente trata na Future Brand, ela é muito assim, a gente dá muito essa autonomia para você ir atrás das coisas que você gosta de fazer. Não espera alguém vir e te falar, agora você faz isso, você faz isso, você faz isso. Mas, ao mesmo tempo que parece maravilhoso, é uma das maiores dificuldades. Eu imagino. Que essa geração uma reeducação completa. tá enfrentando, porque poxa, às vezes é mais fácil alguém falar faz isso e faz isso. Sem dúvida. E você, não, vou ter que criar... Não, é assim, pessoas Olha, a gente está no primeiro tópico, que é a autogestão, ainda vamos continuar falando sobre isso, mas uma rápida pausa, o Capital Natural volta em instantes para você, não saia daí, porque tem muita coisa pela frente. Estamos de volta no Capital Natural, falando hoje sobre a reinvenção das organizações, com Sérgio Sampaio, consultor em desenvolvimento organizacional e planejamento, Isabel Sobral, sócia-diretora da agência Future Brand São Paulo. Bom, a gente falou por cima, né, dessa autogestão, que por si só já é complicado de fazer, né? Porque você tem toda essa autonomia, obviamente, gera um desconforto para aquele que não sabe trabalhar desse jeito, porque a vida inteira passou tendo essa hierarquia muito bem definida, e também uma certa liberdade, que imagino que o pessoal mais jovem chegue, mas também pode faltar uma segurança para tomar decisões no momento que você talvez confiasse mais em alguém experiente, não? Totalmente. É isso, já gerei a confusão Acho geral. Que essa é talvez uma das maiores dificuldades que a gente vem enfrentando. E os resultados são positivos disso? Quer dizer... Não, é assim, é um processo em construção, né? E acho que uma coisa importante também, né? O Lalu traz vários modelos, agora não existe um modelo perfeito ou certo, né? Acho que você está trabalhando muito com isso, você vai vendo que em cada organização que você encontra ou vai trabalhar, você tem que criar um modelo que se adeque também à cultura ou à realidade daquela empresa que está vivendo naquele momento. As pessoas não estão todas prontas para mudar para um modelo super disruptivo, né, que é o modelo TEAL, que eles fazem. Preciso fazer alguns comentários. Meu pai descobriu a palavra disruptiva aqui no Capital Natural, tá? Ele ficou super feliz com isso, achei divertido. Segundo, eu estive algumas semanas gravando uma matéria para o Jornal da Band numa empresa fintech, e eles não têm nenhum telefone na empresa, a não ser na parte de call center ali, que são 4 pessoas e eles ficam com um fonezinho. Aí uma gerente chegou lá, uma das mais velhas da turma, e por mais velhas eu estou dizendo assim, acima de 30, e ela se achou muito estranha. Ela olhou e não via telefone, e ela ficou com medo de perguntar e não parecer cool. Então, porque ela chegou no ambiente e falou assim, eu lá vou perguntar se não tem telefone, eu não estou aqui dentro. Ela simplesmente não fazia ligação. Quando chegou um outro rapaz, tempos depois, e aí perguntou, gente, vocês não têm telefone? Ela falou, ufa, alguém mais... E aí explicaram que não tem telefone mesmo, é para as pessoas levantarem para falar umas com as outras, não sair falando por telefone, e para fazer um movimento, para ter interação entre eles, porque eles trabalham lugar sentados. fixo, né? Hoje em dia, a maioria... E eu achei isso muito interessante, porque ela, inclusive, um pouco mais velha do que a turma, falou, não vai pegar mal se eu perguntar, porque não tem telefone num lugar tão diferente. Achei interessante. Agora, dando continuidade, Sérgio, segundo ponto, de 3. Nossa, mas a gente já passou pela autogestão? É porque a autogestão ainda tem... Rapaz, mas o programa tem meia hora. Você vai falar para mim que é autogestão, a gente já pega o programa inteiro. Só deixa eu sublinhar mais uma coisa sobre a autogestão. Claro. Eu acho que o Lalu foi buscar compreender nessas outras organizações é o estágio evolutivo de consciência mesmo de cada um dentro da organização. Então, não é uma forma de você reinventar as organizações para gerar mais produtividade ou mais lucro para uma organização como o princípio básico. É um princípio básico da gente estar junto, colaborando e querer questionar o poder estrutural. Querer questionar por que nós temos que trabalhar obedecendo a uma hierarquia constituída para sempre. E acho que a autogestão, ela traz muitos desafios, porque, como a Isabel estava falando,
é a organização demandando que a gente faça a autogestão de nós mesmos. Então, que traz autonomia, que traz mais corresponsabilidade para tomadas de decisão. Então, é bastante desafiador. Faz da organização ser um espaço de desenvolvimento de cada um também. Portanto... Traz outra palavra da moda, que é ownership. Ownership. Teu pai aprender também. Ok, vamos lá. Sentimento de dono. Sim. Dono da sua carreira, dono do projeto, dono de uma ideia que Mas vai faz ter toda a diferença. O termo que eu conhecia anterior a ownership era o olhar do dono, né? Que você, quando você tem isso na empresa, você toma conta daquilo como realmente se fosse seu. Isso faz toda a diferença no seu comportamento. Isso é muito pesado para os milênios. Tu fala dono da empresa. Dono vai pesa. O ownership é uma coisa mais pessoal, tá legal. Ele cuida do seu pedaço, tá mais light. Não, mas eu já fica clara a dificuldade desse processo, porque realmente envolve muita responsabilidade, muito envolvimento. Então, mas vem a beleza também, a luz. Sim, sim. Então, o Lalu pesquisa, por exemplo, uma organização na Holanda com 5.000 funcionários que não tem chefe. E esses 5.000 funcionários, na Holanda? Na Holanda. Pô, é Holanda. Tudo que funciona tem na Holanda. A Buurtzorg, que das, é uma organização das enfermeiras. de healthcare, né, de atendimento. Legal. Como é que é o healthcare em português? Seria atendimento de saúde Elas são para enfermeiras. idosos Tá. nas residências. Ok. E aí são tudo equipes autogeridas. Aí Pequenos times, né? tem um questionamento É o de TAP. qual é o tamanho possível de equipes autogeridas também. Então você acha que são até 15 pessoas e são Falam equipes... de 5 a 30, assim, no máximo, para você ter uma equipe que consegue fazer essa autogestão como time, que é um pouco o que a gente montou lá na Future, assim, são esses Eu quero, times. inclusive, saber depois especificamente o que você anda aprontando, Isabel. Agora vai, segundo ponto. Segundo ponto. Segundo, vamos lá. O segundo ponto que o Lalu traz, observando essas organizações que estão se reinventando, é a questão da integralidade. Que em inglês, para o seu pai, especialmente, é o wholeness, que é você estar inteiro na organização. Você não levar para o trabalho apenas aqueles 20% que a gente costuma levar, que é a parte pragmática, objetiva, masculina, e deixar a sua parte mais vulnerável, intuitiva, espiritual, seja lá o que for. Rapaz, eu já sou wholeness a vida inteira. Eu enlouqueço meus chefes com meu wholeness. Não separa mais, né, o indivíduo profissional e a pessoa. É Você tão interessante isso. E, gente, isso é reinventar de fato, porque tudo que é exigido é que você não seja você ali por inteiro. Que você seja totalmente profissional, focado no trabalho, seu filho, seus problemas, sua cabeça, sua sensibilidade. Né? Não chore. O seu violoncelo lá na casa do chapéu, entendeu? Aqui você faz cálculo, por exemplo. Quantas vezes já ouviu falar, não, eu nunca chorei no trabalho. Chorei, Eu chorei. Parece aquela algumas coisa que vezes. tipo, é proibido. Não, aí nesse... Aqui pode, né? E é interessante que tem um TED super famoso da Brené Brown que fala sobre o poder da vulnerabilidade. E é um TED que, sei lá, teve milhões de views, não sei se vocês já viram, vale a vi pena. esse. E ela fala, bom, eu comecei... dela? Brené Brown. Brené Brown. É. Ok. E aí ela fala que ela começou a receber pedidos de palestra em tudo que é nas 100 empresas Forbes do mundo ali, para que ela fosse falar sobre inovação, criatividade. Só que pediam para que ela não falasse sobre vulnerabilidade. Você pode, por favor, só não comentar sobre vulnerabilidade? O Ela TED falava, dela sobre vulnerabilidade. Ela falava, gente, eu quero contar um segredo para vocês. A gente só vai conseguir inovar, ter criatividade, ser disruptivo, se a gente criar espaço nas organizações para as pessoas trazerem suas vulnerabilidades, poder lidar com o erro de uma outra maneira, poder trazer, se trazer inteira para o espaço de trabalho e não levar só um pedaço que tem que estar certo, tem que ser objetivo. Eu acho que você que está assistindo está gostando dessa conversa, na verdade, está ficando muito mais fácil para você o negócio. Terceiro ponto. Mas eu estou curioso para saber como é que está a integralidade. Não, aí depois você me passa, me conta como é que está a Future com todos esses pontos, tá? Tá, vamos lá. Mas veja, tem muito isso que a Isabel falou. No livro do Lalu, ele não está trazendo uma receita dizendo você tem que fazer isso aqui. Primeiro passo, comece assim. Não, inclusive tem um vídeo dele que ele fala, hoje eu vou falar dos 5 passos para você reinventar a sua organização. Daí ele começa a dar risada e fala, Não. é uma brincadeira, isso não existe. Então, não é que tem um manual, mas ele está reconhecendo que as organizações estão criando mais espaço e que isso, esses espaços de diálogo mais genuínos têm sido muito importante para que a organização alinhe melhor o indivíduo com o propósito organizacional e seja um espaço mais saudável de trabalho e que se atinja mais o propósito da organização, que ao fim e ao cabo é para isso que ela existe. Autogestão, integralidade
E o terceiro é Chamado oral no programa. Olha que bonito isso. é o propósito evolutivo. Tá. O propósito evolutivo é a ideia de que uma organização, a metáfora que o Lalo faz é que as organizações mais de metas, resultados, são organizações como máquinas, que a gente vai prever o futuro, a gente vai traçar metas, nós vamos conseguir, e os funcionários são peças para aquela engrenagem. No propósito evolutivo, nas organizações evolutivas, o Lalo fala das organizações como sistemas vivos. A natureza toda é viva, nós somos organismos, então a organização também é um organismo vivo. E que o propósito dela vai evoluindo e que a organização tem que ser muito mais perceber e responder, que em inglês fica mais chique, que é o sense and respond, e você ir percebendo e respondendo. Eu trabalho com planejamento estratégico há 15 anos. Depois que eu li o livro do Lalo, também tem uma coisa, tem um trem que vem na sua direção e fala, amigo, a gente não sabe quem vai ser o presidente daqui a um mês. A gente tem as oscilações de mercado do jeito que estão, isso no mundo inteiro. Então, como que a gente vai prever o que vai acontecer nos próximos 5 anos ou mesmo daqui a 6 meses? Então, a ideia das organizações terem um propósito evolutivo é tanto no sentido de evolutivo, aqui acho que é mais a minha pitada do que o Lalo traz, na questão de regeneração, né, e que tem tudo a ver com o programa do Capital Natural. Assim, a gente está... O planeta não vai bem, né? O planeta não precisa da gente. Então, a gente precisa estar aqui ainda ou não, mas as organizações tendo uma escuta mais sensível do que é necessário, ela pode ter um propósito a serviço da regeneração. As certezas têm validade, né? É interessante isso. Agora, chamado oral para você. Está fazendo tudo isso? Olha, até só pegando um gancho nessa frase, você falou o mundo não está tão bom. Não sei se você conhece o Otto Scharmer, a frase que eu acho muito boa dele, estamos criando um grande projeto coletivo cujos resultados ninguém deseja. Projeto de mundo, assim, né, do que estamos fazendo. Acho que tem tudo a ver com esse programa também, né. Bom, a gente vai recapitular os 3 pontos? Não, agora, brincadeiras à parte, apresentado tudo isso, quer dizer, o que na FutureBrand vocês estão conseguindo, como vocês estão conseguindo se reinventar? O que já foi alterado? A gente tinha um modelo de negócio que era muito dividido por áreas, por disciplinas, né? E a primeira coisa que a gente pensou em fazer e fez, até porque acho que também tem que estar muito conectado com o que você quer entregar como serviço, né? Por isso que eu falo que em cada empresa tem que estar muito ligado ao que você faz, à sua cultura. A gente fala e tenta fazer, né, que a gente entrega experiências de marcas cada vez mais conectadas, ou seja, a sua marca tem que estar consistente no seu site, no ponto de venda. Você tem que ter uma experiência consistente com aquela marca, né? Não adianta você comprou negócio, chega horrível, como que você vai ter uma experiência consistente e conectada? Então, como é que a gente vai fazer um trabalho em que as áreas são todas separadas, um trabalho conectado? Então, vamos fazer a primeira coisa que a gente decidiu fazer, times multidisciplinares. Então, a gente não tem mais a área, né, que eram as principais áreas da empresa, design, estratégia e identidade verbal. Hoje em dia, a gente criou os times multidisciplinares. Todo mundo trabalha junto desde o começo do projeto. Isso foi bem já diferente do modelo que a gente vinha há mais de 10 anos, que era cada um lá. Fantástico, porque aí cada setor entende o processo do outro, vê a lacuna. Não, trabalha junto desde o começo, vai criar um nome de uma marca, tá lá, todo mundo de todas as áreas, até porque todo mundo tem sempre a contribuir, né? A gente está falando dessa coisa, um propósito evolutivo que todo mundo tem como contribuir, né? A inteligência é maior quando ela é conjunta. Junto a isso, a gente criou esses times, então, multidisciplinares, que eles têm que passar a cuidar, então, eles do orçamento e do budget deles. Isso tem muito a ver com a autogestão, porque eles começaram a lidar com uma realidade que era muito, a gente falava, o delegar para cima. Então, é problema eles que resolvam, né? Que tem aquela dicotomia muito ainda aqui no Brasil, que é o funcionário e o empresário. A gente queria diminuir muito isso, ainda que a gente não tenha feito um modelo totalmente horizontal. Como é que a gente traz um pouco dessa ownership, esse senso de dono? Cara, eles têm que cuidar daquele time como se fosse uma pequena empresa deles. A gente compartilha essa liderança, preferencialmente com pessoas de 2 disciplinas, né, diferentes, para um complementar o outro. Eles recebem essa meta no começo do ano, que a gente vai acompanhando o tempo todo, mês a mês, em reunião com eles, até porque é uma novidade, mas é assim, vai ter que demitir, vai ter que contratar, vai ter que fazer as mudanças. Agora eu fiquei na dúvida. O pessoal tem acesso ao orçamento? Você tem acesso ao orçamento na sua empresa? A gente volta daqui a pouquinho com o Capital Natural.
Estamos de volta com Capital Natural, hoje falando sobre um assunto muito gostoso, interessante e importante para todos nós, que é a reinvenção das organizações, com Sérgio Sampaio, consultor em desenvolvimento organizacional e planejamento, e a Isabel Sobral, sócia-diretora da agência Future Brand São Paulo. E no último bloco, ela estava falando sobre como eles vêm reinventando a empresa onde ela trabalha e citou uma questão que chamou atenção aqui, que é poder ter mais acesso aos custos, aos gastos e ao orçamento. Mas fica a dúvida, as pessoas têm acesso ao orçamento? Então, nesse primeiro momento, a gente está abrindo, né, linhas principais do budget, né, que é aquela que ela vai ter custos gerais, como salário administrativo, aluguel, aqueles custos operacionais. O quanto é a linha de custos daquela equipe, né? Porque a gente abre por equipe, a gente não fica fazendo reunião com todas as equipes, e abre para os líderes, né? Salário. O salário de todo mundo da equipe que eles lideram, porque eles que vão ter que tomar a decisão, se eles vão trocar uma pessoa, se eles vão demitir, contratar, eles precisam saber quanto vale aquela vaga, né? Eles precisam administrar isso e eles têm que entregar uma meta, né? No fim do mês, no fim do ano. Então, a gente apresenta esse budget para eles. Isso tudo começou, né, de novo, começou em janeiro do ano passado. É um processo super novo para a gente, 1 ano e 9 meses. Como está sendo o resultado? Eu acho que, assim, no começo tem sido desafiador para eles lidar com um time grande, né, porque os times têm mais de 20 pessoas, então você tem que fazer gestão de pessoas, eles estão direto no conteúdo, no projeto, relacionamento com clientes, e ainda surgiu essa história de ter que lidar com o dinheiro, né. Então, tem horas que eles acham, né, só olham para o dinheiro, não, o importante é a meta, daí largam as pessoas de lado. Não, agora vamos olhar para pessoas e esquece. É muito difícil esse equilíbrio, mas assim, eu acho que é uma coisa que não tem mais como voltar atrás, porque uma vez que, né, você deu esse passo, as pessoas acham difícil, mas elas se sentem também valorizadas, elas se sentem, o que a gente fala assim, que são as conversas adultas. A gente precisa ter conversas adultas e relações horizontais, né, que foi, para mim, uma das coisas mais interessantes desse processo, é como você estabelece uma relação de adulto para adulto. Não importa se você é um sócio-diretor ou se você é um estagiário. As conversas têm que ser todas trazidas para esse nível do adulto para adulto. O Sérgio ia citar que tem um exemplo desse tipo de acesso ao orçamento, é isso, Sérgio? Sim, no Brasil tem uma empresa, pelo que eu saiba, com 5 mil funcionários, onde cada pessoa define o seu próprio salário. Chama-se Ministério Judiciário. Congresso. O Judiciário funciona bem assim. Um pouco mais de 5 mil pessoas. Mas pra gente nossa, como é que pode ser isso? Porque eu acho que a gente tem um software aqui rodando, um mindset que é muito desafiador pensar nessas mudanças a partir de uma ótica que a gente está muito acostumado. Uhum. E eu acho que tem também uma diferença para a gente pontuar aqui, que é como fazer a reinvenção de uma organização existente. Então, é muito corajoso o que a Future Brand está fazendo, por exemplo, que é uma empresa fundada por um número X de sócios, começar a se abrir, distribuir poder. Então, é um desafio muito grande e corajoso. A outra coisa é, se a gente aqui juntos começa a falar, vamos criar uma nova organização, você já nasce com alguns princípios que a gente pode zelar por eles, e não que a tarefa seja fácil, mas acho que é uma tarefa mais fácil do que você fazer uma migração, né? Então a gente está querendo ajudar a ativar no mundo organizações que sejam evolutivas dos dois lados, ajudando a reinventar essas que já estão aí há um tempo com um certo mindset e trazendo para a vida já novas, como você falou com os milênios hoje, a gente poderia sentar junto e falar, vamos fazer de modo que, assim, tem alguns tabus nas organizações. Como vai ser o poder, como vai ser a tomada de decisão, como vai ser o dinheiro. Você falou dessas 3 coisas, e a transparência e o fluxo de informações. Falou dessas coisas, como a gente vai encarar essas coisas, já é 90% de como é que vão ser as conversas entre nós. É interessante porque tudo que vocês estão falando quebra um pouco para mim essa divisão tão enraigada de eu trabalhador, você empresário. Eu trabalhador, você empresa, como coisas completamente diferentes, não parte, né, integrada, participativa. Isso tende a reduzir também ou é apenas uma loucura? Eu posso dizer assim, a gente ainda tem isso como um grande desafio, assim, acho que é uma confiança que você tem que construir ao longo do tempo, assim, até no próprio discurso, né, uma coisa que deu muito ruído, né, as pessoas acharam que a gente, quando começou a falar de conversas mais horizontais, que a gente estava mudando para um modelo totalmente horizontal, que são esses mais evoluídos, não tem cargo, não tem hierarquia. A gente não está, eu acho que a gente não está preparado para isso ainda, não quer dizer que a gente não vá ser,
Mas na hora que você faz uma coisa que é uma tomada de decisão que não é democrática, que tem que ser feita, porque a gente ainda não tem recursos, ferramentas para discutir aquilo num grupo maior, as pessoas se sentem um pouco traídas, sabe? Não, mas não era assim, tem um alinhamento de discurso que precisa ser mais claro, mas eu acho que ainda é complicado, assim, ainda é difícil essa coisa de construir toda essa confiança. De tudo que vocês falaram, do que a gente já vem olhando, né, nessas novas empresas, nessas novas formas de relacionar, com todos esses offices de compartilhamento, né, que eu acho fantástico isso, envolve a gente aprender de novo e deixar coisas para trás e começar daqui, fora o pessoal que já chega todo com esse conhecimento e essa tentativa. Agora, a gente tem pouco tempo no programa, eu queria tocar na questão das organizações não governamentais, falar de terceiro setor. Como é que isso se aplica no terceiro setor? Para mim isso é fascinante, porque eu transito muito em várias organizações, eu sou aquela mosquinha que vai dentro ver como é que estão as organizações. E é muito interessante ver as empresas com o seu modelo de gestão, mas querendo ter um propósito mais evolutivo, mais inspirador. E as organizações de terceiro setor já tendo, né, elas nascem para fazer transformações sociais, ambientais e tal. Então, digamos, da porta para fora as organizações não governamentais estão enxergando boas transformações, da porta para dentro elas importaram muito o modelo das grandes corporações. Então, eu tenho percebido uma incoerência grande em valores da porta para fora, que são de transformação, e para dentro, como elas importaram um sistema de gestão hierárquico, de metas. Então, muitas vezes eu estou falando de vamos ter mais igualdade na sociedade, e internamente a desigualdade de poder é enorme. Eu já vi bastante isso também, sobre o terceiro setor. E é interessante, eu estou vendo o contrário dentro das empresas também. Da porta para dentro começa a ficar mais legal, que não pode se resumir a ter um puff colorido e uma mesa de ping-pong, mas tenho visto grandes corporações realmente mais preocupadas em ter espaços de feedback muito mais frequentes e não só uma vez por ano, de ter espaços de troca e colaboração mais intensos, mais respeitosos, mas da porta para fora ainda com um desafio muito grande de o que eu estou fazendo para o mundo ou entregando para o mundo. Então, eu acho que tem um aprendizado aí que pode acontecer organizações, né, entre as ONGs e as empresas. É enxergar a pessoa wholeness, né? Tá certa a palavra. Você que aprende muito com capital natural e assim como meu pai não sabia o que era disruptivo, aprendeu em algumas semanas. Agora, wholeness. Ownership. Já está tudo catalogado aqui no Capital Natural. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Esse é um assunto que rende muito mais coisa e a gente vai enxergando, né, a cada exemplo, a cada nova forma de trabalhar, como as pessoas podem se reinventar e como a gente sai ganhando com isso. É óbvio que nesse caminho erros serão cometidos, aí você volta de novo e reinventa. Eu nunca vou esquecer do Mujica, ex-presidente do Uruguai, quando foi perguntado, aqui inclusive pelo Ricardo Boechat, sobre se a política dele de drogas daria certo. Ele falou, se não der certo, a gente muda. O que a gente estava fazendo até agora não deu certo. Então, agora essa política, que era a liberação da maconha, é uma tentativa, né? E se não der certo, a gente muda de novo. Então, esse é um pensamento que eu acho que deve nos seguir. Esse foi o nosso discurso o tempo todo. Acho que quando a gente estava mudando, acho que foi mostrar a vulnerabilidade, chegar e falar, a gente não sabe se vai dar certo e se der errado, a gente vai continuar fazendo. Acho que foi o primeiro passo importante de vir de cima para baixo, é estar aberto à vulnerabilidade e ao erro. E acho que uma coisa chave que você coloca que são organizações que aprendem. É isso, para aprender eu preciso errar. Sim. E preciso reinventar. E acho que as organizações evolutivas estão também colocando a aprendizagem como uma plataforma. A gente passa 10 horas por dia trabalhando, então como é que as organizações podem ser uma plataforma de desenvolvimento e aprendizagem de cada um, para que a organização como um todo aprenda? Eu acho que esse é... Olha, cuidado com as suas certezas, entenda que está todo mundo tentando encontrar um caminho e sim, é possível mudar e continuar, né, sendo bem visto, acompanhado, se você mudar, porque às vezes as pessoas têm medo de mudar e falar, meu Deus, estava errado, e, enfim, ser criticado por isso, né? Vamos evoluir. O programa, infelizmente, fica por aqui. Eu agradeço muito a presença dos nossos dois convidados, Sérgio Sampaio, mestre em Administração Pública e Governo pela FGV e consultor dos campos de desenvolvimento organizacional e planejamento, e a Isabel Sobral, sócia-diretora da agência Future Brand São Paulo, com passagens por diversas agências. Eu peço que você continue conosco. Reveja os nossos vídeos no YouTube, no portal bandnewstv.com.br. Curta a nossa página no Facebook. Eu sou Marina Machado e até a próxima.